Fahrenheit e Beyond, é essa luta que eu escuto e que me pedem todo santo dia, cara. Entre a Fahrenheit, a bruxa mais poderosa da ficção, contra o Beyond, uma das entidades mais poderosas da Marvel. Quem venceria? Essa é a pergunta de R$1 milhão que hoje eu vou te responder finalmente e agora. Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago Tumes, mais uma batalha mortal e hoje estamos entre eles, finalmente, Fahrenheit e Beyond. É um dos duelos, né, mais pedido aqui do canal. Vai Fahrenheit contra Beyond, vai Fahrenheit contra Beyond. Finalmente estou respondendo, vou fazer essa batalha como vocês tanto pedem. E quem me pediu esse duelo, nessa sugestão, foram milhares de pessoas. Muito obrigado pelas sugestões. Então foi o Cleitinho Grau me pediu aí, Rimuru Necros também me pediu também essa sugestão, né, de várias sugestões, inclusive a Fahrenheit, né. O tio Aizen Teorias também me pediu também, Santos me pediu também a Fahrenheit contra o Beyond, Gustavo Silva também da Cunha também me pediu Fahrenheit contra o Beyond, a Mácula, acho que é a Mácula, né, e me pediu também Fahrenheit contra o Beyond, e dentre muitas outras pessoas. São muitos comentários, muito obrigado. E lembrando, se você quer que eu faça o seu duelo mortal, se você pensou em um duelo mortal diferente, legal, duvidoso de se fazer, comente aqui, cara, e aproveite, se inscreve no canal, não perca chance, se inscreve no canal pra você ser o primeiro a receber todos os conteúdos de combate, de versus battle, de crossover, né, entre personagens, que é só aqui que você vai encontrar em nenhum outro canal. Você vai encontrar com uma análise totalmente diferente, imparcial e totalmente sincera quem realmente vence. E vamos aí primeiramente, né, começar direto pra análise. Fahrenheit contra Beyond nos últimos meses, né, apareceu como se fosse uma disputa de qual time é melhor. Tipo um clássico, tipo Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Corinthians. Começou então uma discussão bem alta entre quem venceria esse combate. E eu, como fã de personagem de cross battle também entre personagens, né, tive a brilhante ideia de que pegar essas duas sugestões de vocês, Fahrenheit e Beyond, e colocar no combate, né, por que não? Bom, primeiro temos então saber com que a Fahrenheit, ela é a bruxa suprema e criadora de Umineko e também de todos os animes. E é como eu sempre falo aqui, porque sempre tem uma outra pessoa aí que tá chegando agora no canal, que já conhece mesmo, né, aqui o canal, que acha exagero de eu falar que a Fahrenheit realmente é isso tudo. Mas não, a Fahrenheit realmente ela é essa personagem mega e ultra personagem poderosa. E nem é querer ser fanboy não da personagem não, cara. É simplesmente encarar a realidade, os fatos e aceitar que ela é realmente a personagem mais poderosa dos animes, mangás, assim vai. Agora, a Fahrenheit ela é um ser que transcende tudo, se tornando então uma escala totalmente ascendente além do infinito, onde ela está acima do domínio das bruxas, irrelevante e livre de qualquer impedimento, falando então na linguagem mais clara, né? Não existe então nenhuma restrição capaz de ser quebrada pela própria Fahrenheit. E em seu auge, ela é capaz de alcançar e se tornar o próprio criador, descrito então como todo poderoso, onisciente e onipresente. Mas apesar do seu auge, dela se tornar então um ser entre aspas onipotente, porque como eu falo, não existe onipotência na ficção, a Fahrenheit ela evita de abrir a mão de adquirir esses poderes. Afinal, se ela aceitar esse poder, esse auge, né, a Fahrenheit ela perderia a noção dela ser ela mesma. E em estar no seu auge, a Fahrenheit ela já consegue ser superior e muito das coisas que existem no universo Marvel e DC, por exemplo. Ela como sendo superior à Cidade dos Livros, como que eu já expliquei no vídeo da hierarquia e cosmologia do universo de Umineko, que eu fiz aqui no canal, a Cidade dos Livros ela é onde cada livro supera o território de Umineko em seu tamanho. Cada livro da biblioteca contém uma ficção, uma história, uma narrativa, a biblioteca como sendo infinita. A Fahrenheit está muito acima da ficção como um todo, e até mesmo as suas próprias cosmologias, semelhantes à de próprio Umineko. O reino que contém inúmeros multiversos de tamanho imensurável, que a Fahrenheit governa o mais alto plano de realidade, conhecido como o reino das bruxas. A Fahrenheit também ela trata tudo como nada além de um tabuleiro de xadrez, e também por exemplo a própria Lambert Delta, que é uma outra bruxa Voyage, né, muito poderosa, uma bruxa que é viajante, que estava então deformando então e também destruindo partes desse reino. Ela decidiu então lutar contra a Fahrenheit. Olha só que ideia brilhante. A Fahrenheit então com um simples pensamento parou seu verso, né, como um autor para então a sua própria criação, puxou o roteiro e editou tudo para que ela pudesse vencer e destruir a própria Lambert Delta. A Fahrenheit também superou o domínio das bruxas, que foi descrito como uma escala ascendente e infinita de poder. Mas mesmo que a pessoa transcenda essa hierarquia infinita, não significa que você está no mesmo nível da Fahrenheit. Isso significa que apenas que você está a um passo em direção a isso, o que correlaciona então ainda mais com que a
Fahrenheit está atingindo as alturas mais altas que qualquer ser possa alcançar. O domínio do Criador, um passo final para se tornar um Deus. E é esse passo final em direção a Deus, literalmente, né? E seu domínio é que a Fahrenheit ascendeu e até mesmo encontrou. E em seu auge ela se tornou o próprio Criador. Mas vale lembrar que também a Fahrenheit ela representa o próprio Criador da obra, Hiroshi 07, também outros criadores da própria obra também. No universo de Muneko existem várias camadas, onde cada camada ela é maior do que a outra e mais poderosa que a outra. Seria como você tivesse uma pilha de vários materiais. A primeira pilha você coloca o vidro, que é o material mais frágil. Depois você coloca a madeira. Depois você coloca o tijolo, concreto, e assim vai. A hierarquia de Muneko ela é infinita em camadas superiores, com cada uma tendo uma transcendência sobre a outra, ou sobre a última, né? Essas camadas superiores transcendem o domínio humano, que contém vários conceitos, incluindo também dimensões superiores. E só para vocês terem uma noção do quão poderoso é o universo de Muneko, as bruxas, entre aspas, mais fracas, né, são capazes de manipular a história, o enredo, até mesmo também manipular as camadas de uma quantidade infinita, tornando então o domínio das bruxas em algo infinito. Por isso que a Fahrenheit ela desvincula de tudo que existe no universo de Muneko ou qualquer outra obra que esteja relacionado ao Muneko, até mesmo a própria hierarquia. Agora, falando um pouco do nosso amigo Beyonder, muitos têm que entender que o Beyonder Ômega ele foi upado nesse novo arco de Defensores Beyonder que eu trouxe aqui no canal. E o Beyonder pré-Retcon ele é sim poderoso, mas ele era apenas uma criança. O Beyonder Ômega ele está adulto e compreende seus poderes e sabe muito bem explorar eles. Quando o Blue Marvel, a América Chaves, o Loki do passado, a Tigra e a Taya viajam além da zona neutra, que é a fronteira do multiverso da eternidade, e encontram o próprio Beyonder, lá no exterior, o Beyonder ele explica a eles que quem foram os criadores dos Beyonders, porque o primeiro não há apenas um Beyonder, existem vários, e segundo eles, foram criados pelos Celestiais para serem seus servos e destruidores, se necessário. Enquanto então os Celestiais observam o multiverso dentro, os Beyonders observam de fora para fora. E de acordo com o Beyonder, quando ele tomou conhecimento do multiverso por causa do próprio molecular, que era uma criação dos Beyonders, ele ainda era, uma das suas próprias palavras, uma criança, ou pelo menos como ele descreve, né? Ele ainda estava então em seu estado infantil. Beyonder, ele ficou louco, porque, como ele diz, imagina uma criança crescendo então assistindo apenas o comercial de TV e tendo então brinquedos por perto. É claro que ele queria experimentar essas coisas, né? E seus retcons não eram realmente retcons, mas os passos necessários para poder consertar ele, para que ele pudesse voltar às suas funções. Ele e seus companheiros Beyonders são seres lineares, algo que Doom já havia, o Victor Von Doom, né? Já havia descoberto durante as suas incursões, e são vulneráveis a seres não lineares. Na verdade, eles são vulneráveis a muitas das coisas, além de seres não lineares. Por exemplo, a América Chaves, podendo então lutar contra o próprio Beyonder usando então a máscara da eternidade. O Loki conseguiu então prender temporariamente outro Beyonder com a sua narrativa, com uma narrativa. O Blue Marvel pode destruir as suas formas físicas que são feitas de matéria com a sua antimatéria. Agora, é óbvio que nem Loki nem Blue Marvel podem realmente derrotar o Beyonder em si, um Beyonder em si. Mas eles mostraram que, apesar de toda a sua conversa de serem seres infinitos além de tudo, eles não são o que afirmam ser. Em teoria, eles foram upados, mas também colocados fraquezas sobre eles, o que faz sentido. Afinal, o que adianta você ter um super ser se não tem nenhum tipo de fraqueza? O que você faz ter um personagem ser super poderoso, mas que não tem tipo de graça alguma? Você tem que ter alguma graça nele, ter algum tipo de fraqueza nele para poder ser explorada. Agora, se lembrarmos lá, o Beyonder pré-Retcon, ele teve quase todo o poder roubado pelo próprio Victor Von Doom, Dr. Doom, né? E o homem molecular, e conseguiu até mesmo desafiar ele, e cometeu muitos erros, como por exemplo matar a própria morte e não perceber imediatamente o que isso faria com a realidade. O Beyonder Ômega até admite que sempre estará quebrado por causa dessas coisas que aconteceram no passado. Agora é óbvio que, como esse Beyonder ele é mais experiente e seus poderes são mais expansivos, ele conta que não é capaz de consertar com seus erros do passado. Afinal, eles são seres lineares. Por ser seres lineares, eles não podem simplesmente desfazer o que aconteceu com eles. Então, até mesmo que o Beyonder Ômega mostre que tem as suas certas fraquezas, né? Ao invés de que não foi tanto explorados
no próprio pré-Retcon, eles são os mesmos seres. A diferença é que eles têm um conhecimento diferente. O que mudou e o que ajudou foi a cosmologia do próprio universo Marvel se adaptando para o próprio Beyonder em seu próprio universo. Porque, como o Beyonder admite, existem dimensões mais altas do que aquela em que eles existem. E essas dimensões que eles tiram o poder de conduzir seus experimentos, eles até explicaram porque tinham que destruir o sétimo firmamento, por exemplo. E é assim como uma pirâmide de hierarquia muda conforme o tempo. Na Marvel, isso também está mudando frequentemente. E agora está mudando mais uma vez, com novos níveis de seres sendo então adicionados a ela, que por sua vez diminuirá algumas coisas abaixo e oferecerá a oportunidade de outras coisas subirem ainda mais, como por exemplo a própria Fênix, que foi upada ainda mais. O Beyonder Ômega tem uma vontade da cosmologia melhor e maior e mais poder para poder inicializar algumas coisas do universo Marvel. E se lembrarmos que também essa versão do Beyonder está ciente de todos os retcons que ocorreram e agora ele é uma versão composta, inclusive na edição 4, que foi mostrado o Beyonder sendo também preso por uma narrativa do Glória, onde ele mostrou tendo a capacidade de ser controlado pelos seus próprios sonhos, imaginações, histórias narrativas dentro de uma narrativa em si, pelo próprio Glória, né, que controlou ele e todos os defensores. Então meio que sim, o Beyonder fica refém disso, e podemos também até mesmo aplicar como o Beyonder pré-Retcon pode se encaixar, afinal são todos os mesmos seres, só que o pré-Retcon ele é inferior ao Ômega. Quem vence? Olha, com uma breve explicação dos dois, não podemos negar que a Fahrenheit e o Beyonder são poderosos. Qualquer um desses dois personagens poderia vencer qualquer outro personagem dos quadrinhos, mangás e universos por aí. São bem poderosos. Mas a capacidade da Fahrenheit de manipular a história, a narrativa, poderes, no modo geral, seria esmagador para o próprio Beyonder. Independentemente se o Beyonder é Ômega ou pré-Retcon, independentemente disso, a Fahrenheit ela mudaria todo o conceito do Beyonder, mudaria toda a hierarquia, a estrutura dos Beyonders. E para quem viu o vídeo da Fahrenheit contra o universo Marvel, viu que a Fahrenheit, na minha opinião, venceria cerca de 97 a 99% do universo Marvel, algo nesse nível. Não tem como o Beyonder conseguir vencer a Fahrenheit numa luta. Seria tipo comparar Beyonder contra The One Above All. Seria uma ideia totalmente absurda. Na minha opinião, Fahrenheit passaria o rodo, venceria completamente, humilharia o Beyonder muito facilmente. Mas e você? Essa é só a minha opinião, rapaz. Mas você, quem você acha que vence? Fahrenheit ou Beyonder? Comenta, faça suas considerações. Aproveite, se inscreve no canal. Não se esqueça, rapaz. Se inscreve no canal, comente qual outro duelo mortal que você quer ver aqui. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.